Como é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, é o J Privado. A autópsia a José Eduardo Santos revela a morte natural, mas defende mais exame. Morte de José Eduardo Santos. Lei espanhola analisa familiar com maior vínculo. Tudo isso e muito mais se acompanha aqui agora no canal do MSTV, a TV que chega a você, a TV que não vai ajudar você. Segundo chegou aqui o site, né, de Angola 24 horas, é isto mesmo, né? Autópsias a José Eduardo dos Santos revela morte natural, mas defende mais exames, né, família? E o resultado preliminar, né, da autópsia feita ao antigo presidente de Angola, José Eduardo Santos, aponta para uma morte por causas naturais, mas defende a necessidade de mais exames, disse uma fonte judicial à Lusa, né, família? Fonte Angola 24 horas, vamos lá ver aqui a matéria completa. Os resultados preliminares da autópsia feita a José Eduardo dos Santos durante o fim de semana mostram uma insuficiência cardíaca e uma grande infecção pulmonar, mas no relatório entregue à família salienta-se que é preciso complementar esta primeira informação com mais exames antes de uma conclusão definitiva, explicou à Lusa uma fonte judicial. O resultado preliminar afasta, pelo menos para já, uma das questões levantadas por José dos Santos, que tinha sugerido que o pai podia ter sido envenenado, e daí a necessidade de ser feita uma autópsia para averiguar essa possibilidade. A garantia de que José Eduardo dos Santos não foi envenenado foi dada pelo Procurador-Geral da República, que integra a delegação angolana que em Barcelona trata do processo de transladação do corpo do ex-presidente da República para Angola, ao Jornal de Angola e à Tzimbo, ambos órgãos de comunicação social públicos, que, no entanto, não citam qualquer frase de Hélder Pitagros. Fonte judicial ligada à filha do antigo presidente de Angola, José dos Santos, disse à Lusa esta manhã que o juiz que analisa o processo foi muito claro na afirmação de que o corpo só será entregue a uma das partes, após essa decisão, sendo que é possível que as autoridades judiciais queiram fazer novas audições à família antes de decidirem a quem entregam o corpo. O tribunal foi muito claro na afirmação de que quaisquer notícias que apontem para uma decisão sobre a quem será entregue o corpo são precipitadas porque o juiz ainda não tomou a decisão, disse a mesma fonte. Também hoje, ficou a saber-se que o governo angolano contratou um escritório de advogados para apoiar o processo judicial da viúva de José Eduardo dos Santos no pedido em tribunal da guarda do corpo do ex-presidente de Angola, que morreu na sexta-feira em Barcelona. O escritório de advogados irá defender os interesses de Ana Paula dos Santos, dos seus filhos e representar o governo angolano nas questões que envolvem a proteção diplomática e institucional de José Eduardo dos Santos, que não tinha nacionalidade espanhola nem era residente em Espanha, disse à Lusa uma fonte próxima do processo. Era uma condição transitória para efeitos de assistência médica e, por isso, o Executivo está agora a tratar das questões institucionais e diplomáticas, adiantou à Lusa a mesma fonte. Este é o mais recente episódio do litígio que envolve o governo angolano e alguns dos filhos de José Eduardo dos Santos, relativamente à entrega e transladação dos restos mortais do antigo presidente para Luanda, à qual se opõe parte da família. Cabe agora aos tribunais a decisão quanto à entrega e eventual transladação do corpo de José Eduardo dos Santos, que tem 8 filhos, de 5 mulheres, e que está a ser disputada no seio familiar. De um lado, está José dos Santos e os irmãos mais velhos, que rejeitam celebrar as exéquias em Angola, onde não vão há vários anos, desde que o sucessor do pai, João Lourenço, assumiu o cargo em 2017, iniciando uma luta contra a corrupção que atingiu a filha mais velha, Isabel dos Santos, e o filho Zenu. Do outro, está a viúva e mãe de 3 dos filhos de José Eduardo dos Santos, Ana Paula dos Santos, que estava afastada do marido há alguns anos,
ressurgindo a seu lado nos últimos meses, e que foi a interlocutora do governo angolano quando este se encontrava internado na clínica de Barcelona, onde acabou por falecer, na sexta-feira. O governo angolano declarou que pretende fazer um funeral de Estado em Luanda, mas a decisão conta com a veemente oposição da filha de José dos Santos, afirmando que essa não era a vontade do pai, e que José Eduardo dos Santos não queria ser sepultado em Angola enquanto João Lourenço estiver no poder. A decisão judicial sobre a entrega do corpo do ex-presidente angolano deverá ser tomada esta semana pela Justiça espanhola, depois do resultado da autópsia ter sido já comunicado à família. José Eduardo dos Santos morreu em 08 de julho, aos 79 anos, numa clínica em Barcelona, Espanha, após semanas de internamento, e o governo angolano decretou 7 dias de luto nacional. Eduardo dos Santos sucedeu a Agostinho Neto como presidente de Angola, em 1979, e deixou o cargo em 2017, cumprindo uma das mais longas presidências no mundo, pontuada por acusações de corrupção e nepotismo. Em 2017, renunciou a recandidatar-se e o atual presidente, João Lourenço, sucedeu-lhe no cargo, tendo sido eleito também pelo Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), partido no governo desde que o país se tornou independente de Portugal em 1975. Agora, face a isso, a justiça espanhola, né, analisa familiar com maior vínculo, tá entendendo? Para que possa devolver o corpo, né? Pode demorar meses a ser resolvido o impasse entre os filhos e o governo angolano enquanto a translação, né, de José Eduardo Santos. A lei espanhola prevê que o corpo seja entregue ao familiar com maior vínculo afetivo, mas a quantidade de filhos está a atrasar o processo. De um lado, a vontade do governo angolano de homenagear José Eduardo Santos com o corpo presente em Angola. Do outro, a família do antigo presidente e não se entender enquanto a translação de Barcelona para Luanda. O impasse dura há vários dias e não se está a ser ultrapassado nas sucessivas reuniões entre alguns dos filhos e a delegação do governo angolano. Pai de 8 filhos legítimos, José Eduardo Santos deixa um vasto clã. Isabel dos Santos é a filha mais velha, fruto do primeiro casamento. Da segunda relação nasceu José Filomeno. Da terceira, Tizé, a única a dizer publicamente que rejeita a translação, e José Paulino, conhecido como Corendu. José Avelino é o quinto filho. Do segundo e último casamento com Ana Paula nasceram Eduane, Danilo, Josiana e Eduardo Breno. 3 filhos de uma relação que terá terminado há 5 anos sem que o casamento tenha saído do papel. Com uma batalha jurídica na justiça espanhola que analisa, por exemplo, a previdência cautelar de José dos Santos, a decisão pode demorar semanas ou até meses. O governo angolano já contratou, entretanto, advogados para apoiar a viúva. O desfecho está nas mãos dos tribunais espanhóis. O poder político não pode fazer mais do que esforços diplomáticos. O advogado Oscar Morales explica o que está em causa, né? Ou explicou o que estava em causa. Nós não podemos passar aqui o vídeo desse advogado a falar, mas é isso, família, né? O vídeo de hoje foi esse. Já se inscreva no canal, ativa as notificações, partilhe o vídeo, comenta porque está na notícia. Vocês não sabem de saber para nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família de Santos, para aprender a família de família continua. Os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Cria sua opinião, que é muito importante. E até o próximo vídeo. MSTV, a TV que chega de você, a TV que não bajula a nossa maninha.